Todo jogo é diferente se jogado no Brasil. Para toda uma geração, esse console está na gênese dos anos 90. Aliás, Genesis é um nome quase acidental para o Mega Drive. Ele só foi chamado assim nos Estados Unidos porque por lá o nome Mega Drive já tinha dono. O Genesis, ou Mega Drive, nasceu com a missão de tirar o monopólio da Nintendo, que ainda tinha 90% do mercado norte-americano no início daquela década. Nintendo has been the hottest, best-selling toy for 3 years running and has cornered over 90% of the video game market. This Christmas could be Nintendo's biggest and best super-selling season. But will it be its last? Sega clearly hopes to leapfrog Nintendo by touting 16-bit's advantages. You get better graphics, more levels of play, better animation on the screen, longer games, just more fun to play. Our sales right now are up about 50% versus a year ago at the consumer level. E para realizar a missão de derrotar a Nintendo, a Sega dos Estados Unidos contava com um marketing agressivo. No Brasil, esse comercial nunca seria possível, porque o órgão responsável pela autorregulamentação da publicidade no país faz uma série de restrições à comparação entre produtos. No passado, houve quem ainda tentasse fazer a tal da propaganda comparativa no Brasil. E olha que fazer sucesso tendo um concorrente como o Comfort não é fácil. Mas, em geral, isso nunca acabava bem. E olha que fazer sucesso tendo um concorrente como este não é fácil. Parabéns, meu biju, você é ótimo. Você também é bom, não fica chateado. Só que andou reclamando não vai aparecer mais na televisão. Não que a Sega e a Tectoy precisassem de um marketing agressivo para vencer a Nintendo no Brasil. Até 1993 nem tinha Nintendo no Brasil. Tudo o que eles precisavam fazer era avisar que o produto deles existia. Este é o incrível, poderoso Mega Drive. E este é o jogo do ano nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos a batalha entre a Sega e a Nintendo era pesada e ficou pior em 1991. Foi nesse ano que o Mega Drive conheceu aquele que seria o seu verdadeiro adversário ao longo dos próximos anos, o Super Nintendo. E o marketing da Sega não se intimidou. Gotta go. Hey, guy, you're the first serious gamer I've seen all morning. Check this out. Brand new 16-bit Super Nintendo with Super Mario World. Wow! Oh, what's this one? Oh, this is a Sonic the Hedgehog from Sega Genesis. Hey, look at these radical colors, huh? Wow, Sonic's fast, too. No, over here. I like Genesis, and it costs a lot less. Wait, kid, that game I'll there. take Sonic and Genesis. E esses dois consoles eram bem diferentes. O Super Nintendo tinha bons RPGs. O Mega Drive tinha uma oferta bem mais rica de jogos de esporte. O Super Nintendo podia exibir mais cores ao mesmo tempo e tinha mais canais de áudio. O Mega Drive era mais rápido. Enquanto o processador do Super Nintendo rodava 3.6 MHz, o do Mega Drive rodava 7.6. O marketing da Sega soube explorar essa diferença. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? And what if you don't have blast processing? E o mascote da Sega nasceu dentro desse contexto. Ele é azul para combinar com a logo da companhia. Ele é rápido para reforçar as capacidades do console. Ele também deveria ter tido uma namorada humana, chamada Madonna. Mas essa ideia, que veio da Sega do Japão, foi barrada pela equipe norte-americana. Nos Estados Unidos, a Sega era dirigida por Tom Kalinske, um executivo que tinha feito história na indústria de brinquedos. Antes de fazer do Mega Drive um sucesso, ele tinha trabalhado para a Mattel e salvou toda a linha de brinquedos da Barbie, ainda nos anos 70. I did Occupation Barbies. I actually did President Barbie in 1976. So
I don't remember if it sold that well, but I know that Dr. Barbie sold very well and Veterinarian Barbie sold very well. Actually, the only occupation that really didn't sell was Lawyer Barbie. A estratégia de Kalinske era muito clara. A gestão dele entendia o marketing como uma parte inseparável do produto e da experiência por trás dele. Partindo desse conceito, ele usou os comerciais para posicionar não apenas o produto da Sega, mas também o da concorrente. Well, the board of directors of Sega thought I was crazy. They thought it was nuts to take on Nintendo. I made fun of Nintendo in advertising, positioned them as the little kid system, positioned them as not a grown-up adult type of system. And you know, probably all remember Welcome to the Next Level and the Sega Scream, which we ended each commercial with. And the board thought I was crazy. They didn't want to do any of it, but the CEO said, hey, I promised you could make the decisions for the Western world, so go ahead and do these things. And we quickly became, we grew very rapidly, and we passed them in share of market by 1993. We were larger than Nintendo. No seu melhor momento, em 1993, a Sega conseguiu uma fatia de 55% do mercado norte-americano. A rivalidade entre os fãs do Super Nintendo e do Mega Drive foi um efeito colateral. It was ingenious! Blast processing! Every kid who saw that commercial remembered that term. Sega fanboys now had some new ammunition to use. So Sega's marketing team was like feeding all these arguments in the school cafeteria with like all these new words to use. I remember being on the school bus trying to tell one of my friends Super Nintendo's better, and he kept saying blast processing. It worked. The term caught on like wildfire. It worked so well that even to this day, we're still talking about it. No Brasil, o monopólio da Nintendo nunca existiu. A companhia só desembarcou por aqui em 1993 e, ao invés de lidar com a Sega ou com a Tectoy, ela usou o marketing para combater os piratas e os contrabandistas. Mesmo assim, a rivalidade entre os fãs do Super Nintendo e do Mega Drive também chegou por aqui. A gente era daquela parte da rua que a gente dizia que o Mega Drive era muito melhor do que o Super Nintendo. E era muito melhor. Desculpa. A gente jogava Altered Beast, Sonic. A gente jogava Street Fighter, que era muito pior do que o do Super Nintendo, mas era muito melhor. Fora que todo mundo que tinha Super Nintendo era filha da puta, né? A partir dos anos 90, o Brasil foi ganhando mais e mais acesso aos jogos. Nos anos 80, a pirataria e o contrabando ajudaram a inserir o país na cultura gamer. Nos anos 90, essas contravenções continuaram acontecendo, mas outros eventos também colaboraram. O lançamento do Plano Real foi um deles. Desprovida de justiça, a moeda perde o respeito dos homens. Com a chegada do Real nesse 1º de julho, o Brasil tem a oportunidade de mudar de forma definitiva o curso da sua história. Esse plano econômico estabelecia uma paridade forçada entre a moeda brasileira e a norte-americana. Com o real valendo $1, os andares de cima da sociedade podiam importar mais games. Já os andares de baixo podiam contrabandear. As locadoras de games se espalharam pela periferia do Brasil, o que foi ótimo para quem não tinha dinheiro para ter um console em casa. Nesses lugares, você pagava para jogar por hora, sentadinho numa cadeira de plástico. Era precário, era barato, era brasileiro. Ei, quanto é a hora? Cara, 40 centavos tanto no Nintendo quanto no Mega Drive. Bota aí meia hora de Peter Pan. Ok, cara, mas tu quer qual Peter Pan mesmo? Aquele que tem uma espada verde, que tem umas cavernas, uma fadinha. Peter Pan. Ah, cara, o Peter Pan Zelda, né? O Zelda. Cara, infelizmente eu não tenho ele não, velho. Mas eu tenho esse aqui, ó. Ó, acabei de comprar, novinho em folha, dá uma olhada. Dá uma olhada. Você quer conferir não, cara? Isso é bom. Ah, eu quero. Bota aí, bota. Eu quero. Mas o fato é que jogar em público é bem diferente de jogar em casa. Olha, deixa eu só te ensinar como é que joga, mas não sabe jogar não. Deixa jogar os caras, deixa jogar os caras. Oxi, cara.
E esse jeito brasileiro de consumir videogame também afetou as nossas preferências. Era sempre mais barato dividir a hora do console com um amigo. Então, jogos de luta, beat-em ups e de corrida eram alguns dos gêneros preferidos nas periferias brasileiras. E esse jeito brasileiro de jogar também gerou algumas distorções em relação ao resto do planeta. Por exemplo, no início da vida útil do Super Nintendo, esse foi o jogo de corrida que impressionou o mundo inteiro. Mas nas locadoras brasileiras, ninguém dava nada para F-Zero. Todo mundo queria Top Gear, porque dava para jogar de 2. E antes do final da vida útil dos consoles 16 bits no Brasil, eles começaram a assimilar a cultura nacional. Qual é a resposta certa? No Super Nintendo, a Playtronic não conseguiu fazer nada nem parecido com isso. Mas alguém fez por eles. Campeonato Brasileiro Campeões Clássicos! E foi assim, através da pirataria, do contrabando e dos jogos hackeados, que as periferias brasileiras puderam ter acesso aos games. Era uma contravenção atrás da outra, tudo sem culpa e tudo em nome de um sonho que uniu uma geração inteira: ter acesso ao entretenimento dos ricos. E ter uma utopia em comum é algo fundamental para a união de um grupo, para a formação de um povo. As locadoras, em que a gente jogava por hora, eram o resultado final dessa utopia. O Thomas More escreve utopia, que significa em lugar nenhum. Mas o que é o que o Thomas More faz? Ele inventa uma vida que não havia. Ele inventa uma ilha da perfeição, onde os problemas que ele via na Inglaterra não ocorriam. Então, utopia é inventar o país que você quer. Então, por isso é que eu sou utópico, essencialmente utópico. Isso que o Darcy falou, eu acho muito importante, porque eu acho que a grande utopia que nós temos é, antes de inventar um país, é inventar um povo. Porque eu tenho a impressão que nós ainda não somos um povo. O que é um povo? Santo Agostinho diz lá na Cidade de Deus que o povo é o conjunto de pessoas racionais unidas por um sonho comum. É preciso ter um sonho comum. Se a gente não tiver um sonho comum, a gente não é um povo. Essa mesma ideia de Santo Agostinho foi retomada pelo Chico, quando o Chico fez a banda e disse: eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Cada um está lá, cada um está na sua. Repentinamente tem uma banda que anda na rua e todo mundo, cada um vai deixando o seu projeto pequenininho e vai ficando encantado por um sonho absolutamente maravilhoso. E as pessoas então vão largando e vão seguindo a banda. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Esse é o nosso canal. Ele é feito pela mão direita de um canhoto. E pelo maior coração que já existiu. Toda a trilha sonora desse episódio foi feita pelo Abreu Project. Eles estão aqui neste muito distinto site de vídeos e também no Spotify. Dá uma olhada no trabalho desses caras, é muito massa! E para fazer esse conteúdo, a gente conta com o apoio do Bruno Rodrigues, do Gleison Oliveira, da Nova Sensitiva, do Matheus Herédia, da Fernanda Silva. Que querido, olha a plaquinha! Valeu, Fernanda! Do Maurício Filho e da Janaína Santos. É a Jana? É a Jana! E a gente trabalha para recompensar os nossos apoiadores com conteúdo exclusivo. Todo tipo de conteúdo. Alguns deles vão receber artes exclusivas em breve. Acho que essa arte aí ia ficar bem legal num bar de drinks, né? Tchau!